Olá, galerinha, tudo jóia? Vocês aí do terceiro ano. Galerinha, eu tô aqui para comentar com vocês a resolução que eu coloquei ela em PDF aí que eu mandei para vocês. Hoje dará tempo de eu comentar apenas a lista número 3, mas já tem as outras aí corrigidas que vocês podem estar tirando dúvida também no privado do WhatsApp. Eu vou comentar aqui de uma forma que pode tirar algumas dúvidas que caso possa vir a ter. E se caso eu não comentar algo que você tenha dúvida, você pode ir no privado do WhatsApp e me informar. E só assim eu serei mais específico para te responder e sanar a dúvida que você tem, né? Já é quase 3 horas de vídeo, meu olho está meio vermelho, a cabeça já está doendo, cara, por causa das luzes, né, aqui na frente. Então, perdão se a aparência não estiver muito adequada. Vamos lá, galerinha. Questão número 13, da lista número 3. Eu vou iniciar pela 3, seguir até a 5. Depois, se alguém tiver dúvida naquelas exercícios, lista número 1 e 2, eu vou fazer uma correção delas também. Vamos lá, questão 13, da lista número 3. Compare a utilização das linhas de força e do vetor campo elétrico. Bom, a gente sabe que o vetor campo elétrico, ou izinho, né? E temos a linha de força. E ele quer que você demonstre o seu conhecimento. Essa aqui, ela é bem, né, pessoal, mas eu coloquei uma resposta aqui para vocês, que se a resposta de vocês se encaixar nessa linha de pensamento, ela está correta, você pode continuar com ela assim. Caso estiver totalmente ao contrário, é porque ela está errada, então você tem que corrigi-la. Então vamos lá. Como eu posso comparar essas duas linhas? Como eu posso descrever ela aqui? Sabe-se que por convenção, né, as linhas de força apresentam a mesma orientação em relação ao vetor campo elétrico, uma vez que para aqueles campos que são gerados por carga positivas, né, quando são positivas tem a mesma direção, as suas linhas de força são divergentes no tocante ao seu sentido de afastamento, são divergentes, né? Em contrapartida, para os campos gerados por cargas elétricas negativas, a sua representação é feita por linhas de força convergente em relação ao sentido de aproximação. Uma é divergente, quando é positiva é divergente, quando é negativa ela é convergente. Então vamos lá. Também pode-se dizer que o vetor campo elétrico será sempre tangente às linhas de força. Calma aí, galera. Então vamos lá. Vamos comparar. Quando ele fala que quando as cargas são positivas, a linha de força são divergentes. Divergente representa o quê? Que são opostos, ao contrário, né? Se ela não vai vir se aproximando, ela vai se afastar, essa linha de força. Quando ela é negativa, é convergente, quer dizer que ela vai seguir em sentido a carga, essa linha de força, não é verdade? Porque elas vão se atrair, o vetor se aproxima dela, como a gente havia demonstrado nos vídeos de explicação do conteúdo. Então é bem simples. E quando ele fala que ela é tangente, ele está falando aqui do vetor elétrico, o vetor de saída. Sempre vai, o que ela fala tangente? Sempre uma saída de 90 graus com o campo base dela. Tipo, se ela for no entorno daqui, é 90 graus para cá. Se caso ela estiver plana, 90 graus assim. Então é a forma de saída do vetor campo elétrico. Tá legal? É bem simples. Olha, sempre a mesma técnica. Vou repetir isso várias vezes. Positiva, quando ele fala divergente, fora. Quando ele fala convergente, se aproximando, quando é negativo. E a saída do vetor campo elétrico é tangente, porque ele sai sempre a 90 graus. Tá de boa? Tá entendendo? Questão número 14. Galerinha, eu perdi meu óculos, tá bem difícil aqui, né? Muitas horas aqui gravando esse vídeo, em frente a essa tela do computador, tá difícil, sinceramente. Vamos lá, questão número 14. Considere um ponto A sobre uma linha de força em determinado campo elétrico. Quais são as características do vetor campo elétrico? E A no ponto A. Vamos lá, a resposta, eu vou ler a resposta e vou comentar sobre ela. Esse é o objetivo. O vetor é tangente à linha de força, como havia dito na questão 13, né? É os 90 graus. Se o campo elétrico tiver uma carga positiva, as linhas são radiais para fora. Novamente, mesma coisa. São divergentes e é uma região mais intensa, né? Para fora.
Se o campo tiver carga negativa, as linhas de forças também são radiais. Agora, para dentro, né? E as linhas de força são convergentes para dentro também. Tá vendo? É fácil. É só imaginar um ponto A recebendo um vetor campo elétrico. E assim você vai definir o seu comportamento. Isso que ele quer. Respondido a 15. Não tem muito o que falar. O texto já se responde em si, assim espero, né? Questão número 15. Na figura abaixo, espero que você esteja acompanhando na apostila, estão apresentadas as linhas de força do campo elétrico ao redor de duas cargas pontuais fixas, carga geradora, carga de prova A, carga de prova B, né? Quais os sinais de carga QA e QB? Olha só, vamos perceber. A carga QA, os vetores, eles estão, né, indo para fora ou para dentro. Eles estão para fora. Quando ele está para fora, que sinal que ele tem? Positivo. Aí, positivo. E o QB? Ele está para dentro, né? Não está se aproximando. As setas de vetor não estão indo em direção ao QB. Significa que ele é o quê? Negativo. Olha só, respondeu a letra A? Respondeu. Vamos para a letra B. Nas proximidades de uma carga, o campo elétrico é mais intenso. Por quê? Olha só, nas proximidades, lembra lá quando a gente começou a calcular a força, né, na intensidade elétrica, a gente percebeu que quanto metade da distância é 4 vezes mais forte, né? E quando é o dobro das distâncias, é 4 vezes menor essa força de intensidade. Então aqui ele quer explicar, sabe, né? Por que o campo elétrico é mais intenso quando está mais perto? Por quê? Nas proximidades da carga, o campo elétrico é mais intenso, pois a distância entre as linhas é menor. Então, lembra daquele conceito, né? De 4 vezes e quando é dividido por 4. Quando está mais perto, é 4 vezes maior. Mais longe é dividido 4 vezes a força. Né? Padrão. Bem simples a resposta, não tem como comentar muito disso também não. Número 16. Uma carga elétrica pontiforme de 4 microcoulombs, a massa é de 2 vezes 10 elevado a 6 kg e é abandonada em repouso em um ponto A de um campo elétrico uniforme de intensidade 16 vezes 10 elevado a 5 newton-coulombs, conforme indica a figura. Né? Olha, para calcular, primeiramente a gente tem que definir o que? Os dados. Eu coloquei os dados separados aí na resposta para vocês. O que é identificar? O que é o que? Carga geradora. É dado em que? Em coulomb. Separei aí, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Quando vocês veem essa pontuação de circunflexo, né? Ele significa uma elevação. Geralmente, quando eu encontro as respostas, sempre que vocês veem esse circunflexo, significa que a próxima dos valores é a potência daquele valor. Então, 10 elevado a menos 6 coulomb, 10 elevado a... aí a massa é de 2 vezes 10 elevado a menos 6 kg. Intensidade elétrica, né? Que é de 10 vezes 10 elevado a 6 newton-coulombs. Olha, intensidade elétrica no newton-coulombs, força por intensidade de carga elétrica, pela carga elétrica em si, e a distância, né, que é dada aqui em 5 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Se for colocar aqui, ó, a distância é 5 centímetros. Então vamos lá, vamos resolver a letra A. A intensidade da força que atua sobre a carga elétrica. Para responder isso, a gente tem que pensar o seguinte: ele quer o que? Força. Qual que é a força que contém a carga elétrica, né? E a intensidade a partir dela também. É a força que está na forma de intensidade elétrica. O que é a forma de intensidade elétrica? É quando eu tenho o E igual a força dividido pela carga de prova. Só que nesse caso eu quero a força, então vou isolar o E. Então o que estava dividindo a força, ele vai passar o que? Multiplicando. E assim, substituindo os valores dos dados que foram indicados, né, no contexto da questão, eu faço essas duas multiplicações de notações científicas, né, onde eu encontro 6,4 newtons. Vamos lá para a questão B. Questão B. O módulo de velocidade da carga ao passar por B, então ele quer saber o módulo de velocidade. Qual que é essa velocidade que ele passou quando o corpo A passou pelo B? Primeiro, isso vem em questão de trabalho. Para vocês que alguns lembram, vocês viram isso no primeiro ano, né? A partir de energia cinética, energia potencial elástica, energia potencial gravitacional.
Eu não sei que vocês lembram, mas o trabalho ele envolve força vezes a distância. E aqui eu tenho que o trabalho ele é igual à variação da energia, o que? Da energia cinética, que é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Variação é o que? 1 menos o outro, correto? Então ele colocou essas duas igualdades. Tá vendo que ele vem de um conhecimento anterior, conhecimento lá do primeiro ano? Igualou essas duas tipologias, essas duas fórmulas, né? Que as duas representam a mesma coisa. Trocou o meu trabalho aqui, a minha força, né? Já foi encontrado anteriormente, que é 6,4. E aqui a distância, que ele colocou 5 centímetros, 0,05, igual ao que? A minha massa, 2 vezes 10 é menos 6. Só que, nessa situação, ele não colocou o restante dos dados porque ele simplificou a equação. Quando ele simplifica o de cima pelo baixo, porque já que tem duas frações, ele pode simplificar? Pode simplificar. Já que foi simplificada, sobrou a massa, né? Porque não teve uma energia cinética inicial, sobrou apenas uma. Então ficou massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Por que não apareceu a outra forma? Porque é uma inicial, que nesse caso, nesse tipo de situação, é zero. Não existe uma representação de energia cinética inicial. Substituiu todos os valores, o que faltou? Encontrar a velocidade, que é isso que ele quer encontrar, a velocidade. Então, aquilo que está multiplicando a velocidade, ela passa o quê? Dividindo. E aquilo que está dividindo a velocidade passa o quê? Multiplicando. Sendo dessa forma, o meu velocidade ao quadrado, ele vai ficar isolado. Só que ele fica ao quadrado. Esse ao quadrado é uma potência. Quando ele passa para o outro lado, se torna o quê? Uma raiz quadrada. Resolvendo todas as multiplicações e divisões que foram passadas para deixar o V isolado, o V de velocidade isolado, ao final da resposta, tem que fazer a raiz quadrada dele, porque a potência ao quadrado se torna raiz. Resolveu isso, vai dar 5,65,6, ou seja, aproximado dos 5.570 metros por segundo. Bem simples, né? Simples até em saber a fórmula que encontrar. Para quem não pensou em utilizar uma fórmula de trabalho igualando as duas situações, fica mais difícil, mas depois que pega a resolução e vê as fórmulas que tem que ser usadas, então a parte de substituição e de multiplicação fica simples. Questão C. O tempo gasto pela carga para ir do ponto A ao ponto B. Agora ele quer o tempo, porque antes ele encontrou o quê? A velocidade. Primeira coisa, ele tem que encontrar a aceleração dessa partícula. Porque para mim achar o tempo, eu tenho que vir na questão, ele não tem o meu espaço. Ele tem a partir de massa, ele tem a partir de força e ele tem a partir de tempo, mas ele não tem o quê? Espaço. Só que o que acontece? Ele consegue achar aceleração a partir de força e massa. Por quê? Porque força é igual a massa vezes a aceleração, da lei de Newton, né? Então, se ele já tem a força, ele já tem a massa, o que falta ele encontrar? A aceleração. Foi isso que ele fez. Colocou a fórmula de força igual a massa vezes a aceleração, substituiu a força, substituiu a massa. Quando a massa ela está multiplicando, ela passa o quê? Dividindo. A partir que resolve essa divisão, ele tem o quê? A minha aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Agora sim ele pode achar o tempo. Por quê? Existe uma fórmula de tempo envolvida na velocidade. Porque velocidade também é aqui, aceleração vezes o tempo. Isso mesmo, aceleração vezes o tempo. Então, quando ele vai isolar o T dessa fórmula, fica o quê? O A que estava multiplicando vai passar dividindo. Se o A passa dividindo, agora é só fazer a substituição. Qual foi a velocidade? 570 que nós encontramos lá em cima, né? Na questão, na letra B. E qual que é a aceleração que a gente acabou de encontrar? 3,2 vezes 10 a elevado a sexta. Dessa forma, fazendo a divisão dos dois, eu tenho que 1,8 é igual vezes 10 a menos 4. Tá ok? Só fazer os cálculos de divisão, de notação científica. E fica bem fácil. Lembra que divisão de notação científica, quando eu coloco os meus expoentes, a divisão, o que acontece com os expoentes da notação? Eles vão ser subtraídos. Se caso fosse multiplicado, os expoentes seriam somados. Mas atenção com o sinal, porque se já tem um negativo, negativo com negativo fica positivo. Então, por mais que iria subtrair,
com essas multiplicações de sinal, agora ele teria que ser só lado. Isso mesmo. Então vamos lá. Questão 17. Questão 17. Uma pequena esfera com carga de menos 4 microcoulombs, o peso igual a 2 elevado vezes 10 a menos 2 newtons, presa a um fio isolante, está em equilíbrio no interior de um campo elétrico uniforme. Conforme a figura, calcule a intensidade desse campo, dado que a tangente é de 30 graus, igual a 0,58, né? Aqui é dada a imagem, onde nós temos que ver a determinada situação, o que ele realmente quer encontrar, a intensidade do campo elétrico. Só que a intensidade do campo elétrico ele vem de força dividido pela carga. A força que ele está falando aqui, ela não é a força usada da intensidade de campo elétrico, e sim a força referente ao peso aplicado, referente à gravidade, que é a massa vezes a gravidade que foi dada essa força. Ele quer saber o que? A força de intensidade elétrica. Para isso, o que a gente tem que saber? Entrar nas leis de trigonometria. Porque nesse caso, essa força elétrica vai depender do peso, né? Porque a força que ele deu aqui em newtons é peso, né? Newtons, porque nem sempre Newton é a força de intensidade elétrica. Newtons também pode ser o peso de um material que está sujeito à gravidade, né? A suspenso. Então, tangente de 30 foi dada aqui na resolução, que é igual a força dividido pelo peso, né? Então, como coloca os vetores, igual na trigonometria, só que aqui foi separado em parte de força e peso. Quando eu já tenho o valor que ele deu lá no enunciado, que a tangente de 30 é 0,58, eu também já tenho o peso que foi dado. O que faltou encontrar? A minha força elétrica, né, de intensidade elétrica. Então, aqui colocando, isolando ele, esse que estava dividindo, ele vai passar o quê? Multiplicando a tangente. Multiplicou, achou a força em newton, agora sim, da intensidade elétrica. Jogando uma fórmula agora para descobrir a intensidade elétrica, eu tenho o valor da força, também eu tenho o valor da quê? Da minha carga de prova, que ele deu lá em cima, que foi quanto? Menos 4 microcoulombs. Então, um divide o outro, achou o quê? Intensidade elétrica de 2.900 newton-coulombs. Se for passado para a notação científica, vai ficar 2,9 vezes 10 a terceira, como diz na resposta final. Então, galerinha, é isso. Esse foi só um comentário. Se tiver alguma dúvida mais específica que eu não consegui responder aqui, manda no WhatsApp aí, que eu serei mais específico conforme a dúvida que você tiver, tá bom? Obrigadão, até a próxima lista resolvida.